Eu fiquei grávida de um chimpanzé. Pelo menos foi isso que Piracicaba inteira repetiu em 1969, quando eu tinha 18 anos. Meu nome é Helena Prado. Hoje tenho 74. E a história que eu vou contar não é só um escândalo antigo. É uma ferida que virou cicatriz. Daquelas que a gente olha e lembra de tudo. Naquele tempo, eu era moça de igreja, filha de seu Armando e Dona Olívia, criada no rigor. Missa às 7, colégio normalista, terço à tarde e casa à noite. Meus irmãos podiam tudo. Eu, nada. Conversar com rapaz? Nem pensar. O máximo de liberdade que eu tinha era a varanda de casa e a agulha de crochê. Foi num domingo de outubro de 1968 que o destino bateu no nosso portão de madeira. Meu pai voltou da beira do rio Corumbataí, no carro de boi, dizendo que tinha achado uma coisa diferente. No meio da palha, agarrado no braço dele, tremia um chimpanzé. Olhos molhados, assustados, quase gente. Eu levei uma caneca de água. Ele segurou com as 2 mãozinhas, bebeu devagar e me devolveu. Depois esticou a mão, como quem pede licença para existir. A gente chamou de Quincas. Desde esse dia, Quincas virou minha sombra. Eu estendia a roupa no varal. Ele ficava debaixo da jabuticabeira me observando. Eu costurava, e ele sentava quietinho ao lado, atento. Quando eu ficava triste, ele encostava a cabeça no meu braço, como quem dizia, tô aqui. O bairro achava estranho, claro. Moça direita criando bicho como gente? Cochichavam. Mas dentro de casa ele foi ganhando espaço, e até minha mãe passou a chamar pelo nome. Enquanto isso, minha vida seguia trancada. Estudo, oração, trabalho. Até que, no colégio estadual da Rua Moraes Barros, numa tarde de março de 1970, um rapaz de olhos cor-de-mel me devolveu uma caneta que nem era minha e perguntou se podia conversar comigo no recreio. Chamava-se Renato Moreira. A partir dali, meu coração aprendeu um idioma que não vinha do terço nem do crochê. O resto vocês já imaginam. Segredo, encontros rápidos no pátio, promessas sussurradas. E um dia, o atraso. Primeiro achei que era nervoso. Depois vieram os enjoos. Quando a barriga começou a aparecer, o Renato sumiu. E a cidade somou 2 mais 2 do jeito mais cruel. Nunca viram a Helena com homem, mas com o macaco, ela vive. Pronto. Inventaram a mentira perfeita. Antes de eu contar como ele voltou, como a fofoca virou tragédia e como o Quincas saiu da minha vida, deixa seu like, se inscreve e comenta aí de onde você me assiste. Agora senta aqui comigo, que eu vou te explicar como a verdade demorou, mas venceu. Antes de mergulharmos nas águas profundas desta história, um convite especial. Assim como uma semente precisa de terra para florescer, nosso canal precisa de você para crescer. Se você valoriza narrativas que tocam a alma e revelam a força do espírito humano, inscreva-se agora. Ative o sino das notificações e junte-se à nossa comunidade. Sua presença faz toda a diferença. E agora, permita que o véu do tempo se erga e nos revele o dia em que o mundo de uma jovem mulher desabou. O ar da manhã de sábado em Piracicaba, normalmente impregnado pelo cheiro doce da cana-de-açúcar vindo das usinas distantes, parecia pesado, denso, quase irrespirável para Helena Prado. O sol, que mal despontava por entre as copas das mangueiras da rua, lançava fachos de luz que pareciam dedos acusadores sobre o seu corpo. Aos 17 anos, ela se encontrava parada em frente à pequena venda do Céu Manolo, o epicentro da vida social do bairro, e sentia o peso de centenas de olhos sobre si. Não eram olhares de curiosidade, mas de julgamento. Eram olhares que a desnudavam, que a transformavam em algo que ela não era. O murmúrio começou baixo, um zumbido venenoso que se espalhou como praga. Dona Elvira, com seu eterno avental xadrez e um coque de cabelos grisalhos tão apertado que repuxava a pele de sua testa, foi a primeira a verbalizar o absurdo. Sua voz, esganiçada pela indignação, cortou o ar como uma faca. É uma vergonha, uma desonra para a vizinhança. Criar bicho dentro de casa já é um erro, mas isso é uma abominação. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Suas mãos, que seguravam uma sacola de pães, começaram a tremer. Ela tentou focar no rosto de sua mãe, que estava ao seu lado, esperando que ela a defendesse, que gritasse, que impusesse a verdade. Mas sua mãe, uma mulher de fé e de poucas palavras,
apenas abaixou a cabeça, o rosto uma máscara de vergonha e dor. O silêncio dela foi a confirmação que a pequena multidão precisava. Engravidar do macaco. A frase foi sussurrada por alguém atrás dela, mas ecoou como se tivesse sido gritada por um megafone. A risada cruel de um grupo de rapazes que sempre ficava na esquina se seguiu, pontuando a humilhação. Cada riso era um golpe físico, uma pedrada invisível que a atingia em cheio. O ar faltou em seus pulmões. O vestido florido, que ela mesma costurara, de repente pareceu apertado, sufocante, como se o tecido estivesse encolhendo sobre a sua barriga, que discretamente começava a arredondar. Seu pai não estava lá, mas ela podia sentir a sombra de sua decepção se estendendo desde a casa deles até aquele exato ponto da calçada. Aquele homem rígido, que a ensinara a temer a Deus e a respeitar os mais velhos, que a proibira de ter amigos homens, de ir a festas, de ser uma adolescente comum. Ele a protegera do mundo, mas não pôde protegê-la da maldade que brotava no coração das pessoas que a viam todos os dias. Helena olhou para as faces ao seu redor. Rostos que ela conhecia desde criança. A mulher que lhe vendia o leite, o homem que consertava seus sapatos, as crianças com quem dividira doces. Agora, todos eles a olhavam como se fosse uma aberração, um monstro. A versão mais cruel da história, a mais inacreditável, havia se tornado a verdade deles. E naquele momento, sob o sol impiedoso de Piracicaba, Helena Prado, grávida e sozinha, sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Ela não chorou. As lágrimas secaram antes de nascer, evaporadas pelo calor da vergonha. Ela apenas ficou ali, parada, enquanto a fofoca, como um animal peçonhento, cravava seus dentes em sua alma. A casa dos Prado, na Rua do Porto, não era grande, mas tinha um quintal generoso, sombreado por uma jaqueira antiga. Era nesse quintal que o mundo de Helena se expandia. Dentro de casa, as regras eram claras e as paredes pareciam ter ouvidos. Seu pai, Antônio, era um homem forjado no trabalho braçal das usinas. Sua rigidez não vinha da maldade, mas do medo. Medo de que sua única filha se perdesse nos caminhos tortuosos do mundo. Um mundo que ele via como uma ameaça constante. Sua mãe, Lúcia, era a personificação da submissão silenciosa. Uma mulher que encontrava consolo na igreja e nas tarefas domésticas, e que reforçava as ordens do marido com olhares e suspiros resignados. Helena cresceu assim, numa gaiola de superproteção. Não podia ir à matinê do cinema, não podia conversar na praça depois da missa, não podia nem mesmo atender ao telefone se a voz do outro lado fosse masculina. Sua vida era uma linha reta, de casa para a escola, da escola para a igreja, da igreja para casa. Seus livros eram seus únicos companheiros, suas únicas janelas para um universo onde as meninas podiam sonhar e viver, até a chegada de Quincas. Seu pai o encontrou durante uma pescaria no rio Piracicaba. O filhote de chimpanzé estava encolhido perto de uma armadilha de caçadores, magro e assustado. Antônio, que por trás da carapaça de homem duro tinha um coração que se condoía com a injustiça contra os indefesos, não pensou duas vezes. Enrolou o pequeno animal em sua camisa e o levou para casa. A princípio, Dona Lúcia se benzeu e protestou. Um bicho selvagem dentro de casa, Antônio? Onde já se viu? Mas a fascinação nos olhos de Helena, então com 10 anos, amoleceu qualquer resistência. Ela o batizou de Quincas, em homenagem a um personagem de um livro que lera. E Quincas, com seus olhos expressivos e sua inteligência surpreendente, tornou-se a brecha de luz na vida controlada de Helena. Ele não era um animal de estimação, era um confidente. Helena passava horas no quintal com ele. Lia em voz alta enquanto ele se balançava no pneu pendurado na jaqueira. Contava-lhe seus segredos mais íntimos, suas frustrações, seus sonhos de conhecer o mar. Quincas parecia entender. Ele se sentava ao seu lado, catava piolhos imaginários em seus cabelos num gesto de afeto primata, ou simplesmente segurava sua mão com seus dedos longos e fortes, olhando-a com uma profundidade que parecia transcender a barreira das espécies. Certa vez, quando Helena escorregou da escada de madeira enquanto tentava pegar uma jaca, foi o grito agudo de Quincas que alertou sua mãe. Ele ficou ao seu lado, emitindo sons de preocupação, até que ela fosse socorrida. Ele era seu guardião, seu irmão de outra espécie. Enquanto o mundo lá fora era um território proibido, o quintal,
Com Quincas, era seu reino. Um reino onde ela não era a filha vigiada de Antônio Prado, mas simplesmente Helena. E era nesse refúgio que ela se sentia verdadeiramente livre, sem saber que o amor que sentia por aquele ser extraordinário seria, um dia, distorcido e usado como a mais cruel das armas contra ela. O Colégio Estadual de Piracicaba era o único lugar onde Helena sentia um vislumbre de normalidade. As regras de seu pai ainda a seguiam como sombras, mas entre os corredores cheios de vozes e risadas, ela podia observar o mundo do qual não fazia parte. E foi lá que ela ouviu pela primeira vez. Renato Moreira não era o rapaz mais popular da escola. Pelo contrário, era quieto, dedicado e quase sempre estava com um livro nas mãos. Vindo de uma família simples de Tietê, uma cidade vizinha, ele pegava o ônibus todos os dias para estudar em Piracicaba, sonhando em se tornar engenheiro. Tinha cabelos escuros e lisos que teimavam em cair sobre a testa e olhos castanhos que pareciam carregar uma seriedade incomum para sua idade. O interesse de Helena começou na biblioteca. Ela o observava de longe, a maneira como ele se concentrava nas páginas, como anotava em seu caderno com uma caligrafia impecável. Havia uma calma nele que a atraía, uma aura de propósito que contrastava com a ansiedade que ela sentia constantemente. O primeiro contato foi tímido, quase acidental. Ambos tentaram alcançar o mesmo livro de matemática na prateleira mais alta. Suas mãos se tocaram por uma fração de segundo. Foi um toque elétrico, breve, mas que enviou uma onda de calor pelo braço de Helena. "Desculpe", ele disse, a voz baixa e um pouco rouca. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Pode pegar." "Não, tudo bem, eu espero", ela respondeu, o coração batendo descompassado. A partir desse dia, os encontros na biblioteca se tornaram uma rotina silenciosa. Trocavam olhares por cima dos livros, sorrisos discretos. A comunicação era feita de gestos, de uma cumplicidade que não precisava de palavras. Helena sentia-se vivendo uma história secreta, um romance de livro que se desenrolava nas entrelinhas de sua vida real. Renato, percebendo a vigilância sob a qual ela vivia, foi paciente. Começou a deixar bilhetes entre as páginas dos livros que ela pegava emprestado. Eram mensagens simples, falando sobre a matéria da prova, sobre o calor, sobre a beleza de uma flor que vira no caminho. Eram bilhetes que Helena guardava como tesouros, lendo e relendo à noite, sob a luz fraca de seu abajur. O primeiro encontro de verdade foi arriscado, planejado com a precisão de uma operação militar. Helena disse aos pais que iria fazer um trabalho de grupo na casa de uma colega, a única amiga que sua mãe permitia. Em vez disso, encontrou Renato na praça da catedral. Sentaram-se em um banco sob a sombra de um flamboyant. O constrangimento inicial logo deu lugar a uma conversa fluida. Falaram sobre tudo, sobre os sonhos dele de construir pontes, sobre o amor dela pela leitura, sobre as cidades que gostariam de conhecer. Helena, pela primeira vez na vida, sentia-se ouvida, sentia-se vista. Renato não a via como a filha reclusa de Antônio Prado, mas como a Helena que amava poesia e que tinha um chimpanzé como melhor amigo. Ele achou a história de Quincas fascinante, não estranha. Aquele encontro roubado se repetiu algumas vezes, sempre sob o manto do segredo e do medo da descoberta. Eram momentos preciosos, vividos com a intensidade de quem sabe que o tempo é curto. Foi em um desses encontros, em uma tarde chuvosa, debaixo da marquise de uma loja fechada, que ele a beijou pela primeira vez. Foi um beijo desajeitado, molhado pela chuva e pela inexperiência de ambos. Mas para Helena, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Naquele instante, ela não era prisioneira de nada, era amada. E esse sentimento tão novo e avassalador a fez acreditar que talvez a felicidade fosse possível. As semanas que se seguiram foram um borrão de felicidade clandestina e ansiedade crescente. Cada encontro com Renato era um gole de água fresca no deserto de sua rotina, mas o medo de ser descoberta era uma sombra constante. A mentira para os pais pesava em sua consciência, mas o sentimento que nutria por Renato era mais forte. A mudança em seu corpo foi sutil no início. Uma tontura pela manhã, um cansaço que não passava, uma aversão súbita ao cheiro do café que sua mãe coava todas as manhãs. Helena, em sua inocência e na falta de qualquer tipo de orientação, ignorou os sinais. Atribuiu tudo ao estresse das provas finais.
ao calor abafado do final do ano. Mas então, sua menstruação, sempre pontual como o sino da igreja, atrasou. 1 semana. 2. O pânico começou a se instalar, uma erva daninha crescendo em seu peito. Ela se olhava no espelho, procurando por qualquer alteração, mas não via nada. Ainda assim, a semente da dúvida havia sido plantada. A confirmação veio de uma forma indireta e cruel. Durante uma aula de biologia, o professor explicava o sistema reprodutivo humano. Cada palavra, cada ilustração no livro, era um martelo batendo na bigorna de sua ansiedade. Os sintomas, as possibilidades, tudo se encaixava. Ao final da aula, ela correu para o banheiro, o estômago revirado, e vomitou. A certeza a atingiu com a força de um soco. Estava grávida. O mundo de Helena ruiu. O chão sob seus pés se abriu em um abismo escuro. Como ela contaria a Renato? Como contaria a seus pais? A imagem do rosto de seu pai, desfigurado pela raiva e pela decepção, a assombrava. A vergonha a consumia. Ela precisava falar com Renato. Era a única pessoa no mundo que poderia entender, que poderia ajudá-la. Usando a desculpa de novamente ir à casa da colega, ela marcou um encontro com ele no lugar de sempre, na praça. Esperou por mais de 1 hora. O sol da tarde começou a baixar, pintando o céu de laranja e roxo. Cada minuto que passava era uma tortura. Ele não veio. Ela voltou para casa com o coração despedaçado, a mente em tumulto. Teria acontecido algo? No dia seguinte, na escola, ela o procurou por toda parte. Ele não estava lá. Nem no outro dia, nem no outro. Renato Moreira havia desaparecido. Desaparecido de sua vida sem deixar um bilhete, uma explicação. Nada. A verdade, que Helena só descobriria muito tempo depois, era que a família de Renato em Tietê já tinha outros planos para ele. Uma prima mais velha, fofoqueira, que morava em Piracicaba, o viu com Helena na praça e não perdeu tempo em relatar o namorico aos pais dele. A pressão foi imediata e implacável. Eles o proibiram de voltar a Piracicaba. O acusaram de estar se desviando dos estudos, de se envolver com gente que não era do seu nível. Para uma família que investia cada centavo que não tinha na educação do filho, a notícia de uma gravidez seria a ruína de todos os seus sonhos. Pressionado, confuso e imaturo, Renato cedeu. O silêncio foi sua fuga, a maneira covarde que encontrou para lidar com uma situação que parecia grande demais para ele. Para Helena, no entanto, o silêncio dele não foi uma fuga, foi uma sentença. Ele a havia abandonado. Ela estava grávida, sozinha e completamente apavorada. O amor que a fizera sentir-se livre agora era a corrente que a prendia ao mais profundo desespero. E o futuro, que antes parecia um livro em branco, cheio de possibilidades, agora era apenas uma página escura e manchada de medo. Os meses seguintes foram um exercício de dissimulação. Helena tornou-se uma especialista em esconder. Escondia o enjoo, a fadiga e, acima de tudo, a barriga que crescia lentamente sob vestidos largos e blusas soltas. O desaparecimento de Renato e a gravidez secreta eram um fardo que ela carregava em silêncio, um segredo que a isolava do mundo. Em uma cidade pequena como Piracicaba, no entanto, segredos têm vida curta. A ausência de Renato na escola foi notada. A mudança sutil no corpo de Helena, embora ela tentasse arduamente disfarçar, não passou despercebida pelos olhos atentos da vizinhança. O veneno começou a ser destilado em conversas de portão, em sussurros na fila da padaria. A princípio, eram apenas perguntas maliciosas. A filha do seu Antônio anda meio pálida, não acha? Nunca mais vi aquele rapaz de Tietê por aqui. Eram pequenas faíscas de curiosidade, buscando por material inflamável. A lenha para a fogueira da maledicência veio de uma fonte inesperada, a própria casa de Helena. Mais especificamente, o seu quintal. A relação de Helena com Quincas sempre fora vista com uma mistura de estranheza e folclore pelo bairro. Ele não era um cachorro ou um gato. Era um macaco, um ser quase humano em suas reações, o que alimentava a imaginação fértil e, por vezes, perversa das pessoas. Dona Elvira, a mesma senhora do coque apertado, foi a arquiteta da calúnia. Certo dia, ao estender roupas em seu quintal, que fazia divisa com o dos Prado, ela viu uma cena que sua mente distorcida interpretou da pior maneira possível. Helena, sentindo-se enjoada e sozinha,
Estava sentada no chão, encostada na jaqueira, chorando. Quincas, percebendo sua angústia, aproximou-se e, num gesto de consolo, abraçou-a. Pousou a cabeça em seu ombro e emitiu sons baixos, como se estivesse tentando acalmá-la. Para qualquer um com um pingo de sensibilidade, a cena seria comovente. Para Dona Elvira, foi a peça que faltava em seu quebra-cabeça de maldade. Ela não viu consolo. Viu uma proximidade indecente. A menina que nunca saía, que não tinha namorado, mas que vivia agarrada com aquele bicho. A barriga que parecia crescer. O rapaz que sumiu. A equação em sua cabeça era simples e monstruosa. Ela não guardou a descoberta para si. Compartilhou-a, em tom de segredo e falsa preocupação, com a vizinha da frente, que contou para a prima, que era frequentadora da mesma igreja de Dona Lúcia. O sussurro da serpente começou a se espalhar. A história era tão absurda, tão chocante, que se tornava irresistível. Era um conto grotesco que dava sabor à rotina monótona do bairro. Você soube da filha do Antônio Prado? Dizem que a barriga dela está crescendo. E o tal namoradinho sumiu no mundo, né? Mas ela não sai de casa, como pode? Dona Elvira viu, ela e aquele macaco. Uma coisa do outro mundo. Deus me perdoe, mas dizem que o filho é do bicho. A fofoca, como um organismo vivo, cresceu e se fortaleceu a cada nova boca que a repetia. Deixou de ser um boato e começou a ganhar ares de verdade. A ausência de Renato, a reclusão de Helena e a presença exótica de Quincas eram os ingredientes perfeitos para a receita da infâmia. A verdade, a história de um amor jovem, secreto e interrompido, era simples demais, humana demais. A mentira, em sua monstruosidade, era muito mais interessante. E foi essa mentira que começou a se enraizar, preparando o terreno para a humilhação pública que estava por vir. O sábado em que o mundo de Helena desabou não foi um dia qualquer. Era o dia da festa do divino, na igreja do bairro, um evento que mobilizava toda a comunidade. A pequena venda de seu Manolo, estrategicamente localizada no caminho para a igreja, estava mais movimentada do que nunca. Era o palco perfeito para o clímax da tragédia que vinha se desenhando. Dona Lúcia, alheia à tempestade que se formara, insistiu que Helena a acompanhasse. Precisamos comprar velas e você precisa tomar um ar fresco, minha filha. Está muito pálida. Helena, sentindo o peso do seu segredo, relutou, mas a insistência da mãe venceu. Mal sabia ela que estava caminhando para uma emboscada. A atmosfera na venda já era tensa quando elas chegaram. As conversas cessaram abruptamente. Os olhares se viraram para elas, afiados e acusadores. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era diferente das outras vezes. Havia algo no ar, uma eletricidade hostil. Foi então que Dona Elvira, sentindo-se a porta-voz da moral e dos bons costumes do bairro, deu o primeiro passo. Ela saiu da venda, parou em frente a Helena e sua mãe, e com uma voz que todos pudessem ouvir, proferiu a sentença. Lúcia, não sei como você tem coragem de sair de casa. A desonra que essa menina trouxe para sua família é algo que nem o diabo explica. Dona Lúcia ficou paralisada, o rosto pálido de choque. Helena, por sua vez, sentiu o chão sumir. As palavras de Elvira foram o estopim. A multidão, antes silenciosa, agora se sentia autorizada a participar do linchamento moral. Sempre achei estranho aquele bicho solto no quintal, disse um homem. Isso é pecado. É contra as leis de Deus e dos homens, gritou uma beata, agitando seu terço como se fosse uma arma. E então veio a frase que selou seu destino, a acusação que a marcaria para sempre. A frase sussurrada, mas que ecoou como um trovão. Engravidou do macaco. O riso que se seguiu, o escárnio, a repulsa nos rostos das pessoas. Tudo se fundiu em um ataque avassalador. Helena olhou para sua mãe, buscando socorro, mas encontrou apenas um rosto banhado em lágrimas de vergonha. Sua mãe não a defendeu. Naquele momento, a opinião da vizinhança, a manutenção de uma reputação, pareceu mais importante do que a defesa da própria filha. O silêncio de Lúcia foi a facada final no coração já ferido de Helena. Ela se sentiu nua, exposta, dissecada pelo olhar cruel da comunidade. Cada pessoa ali presente era um juiz e um carrasco. Ela era a ré, a pecadora, a aberração. A história de seu amor secreto com Renato fora apagada, substituída por uma fantasia doentia e grotesca.
Não havia mais espaço para negação ou explicação. Quem acreditaria nela? A prova de sua loucura estava ali, crescendo em seu ventre, e o corréu de seu crime, Renato, havia desaparecido, deixando-a para enfrentar o tribunal da opinião pública sozinha. O dono da venda, Céu Manolo, envergonhado com a cena em frente ao seu estabelecimento, tentou dispersar a multidão. Vamos, circulem! Deixem a mulher em paz. Mas era tarde demais. O dano estava feito. A honra de Helena Prado havia sido publicamente crucificada na calçada da Rua do Porto. Arrastada pela mãe, que agora só queria fugir e se esconder, Helena caminhou de volta para casa como uma autômata. Ela não sentia as pedras da rua sob seus pés. Não sentia o calor do sol. Sentia apenas um vazio gelado. O som das risadas e dos insultos a seguia, gravando-se em sua memória para sempre. Naquele dia, ela aprendeu a lição mais amarga de todas. A verdade é frágil, e uma mentira, quando contada por muitos, pode se tornar uma arma de destruição em massa. O retorno para casa não foi um retorno a um refúgio. Foi a entrada em uma nova cela, mais claustrofóbica e dolorosa do que a anterior. Se antes a casa era uma gaiola de superproteção, agora se tornara uma prisão de vergonha e silêncio. Seu pai, Antônio, já sabia. A notícia, veloz como o vento, chegara antes delas. Ele estava sentado na poltrona da sala, o rosto de pedra, as mãos grandes cerradas sobre os joelhos. Ele não gritou, não a xingou. O que ele fez foi pior. Ele a ignorou. Quando Helena e sua mãe entraram, ele se levantou, olhou através dela como se ela fosse de vidro e saiu para o quintal, batendo a porta atrás de si. Aquele gesto, aquela recusa em reconhecer sua existência, foi mais doloroso do que qualquer castigo físico. Dona Lúcia, por sua vez, desabou em prantos. Não eram lágrimas de compaixão pela filha, mas de autocomiseração. O que eu fiz para merecer isso, meu Deus? Que vergonha! Não posso mais sair na rua, não posso mais ir à igreja. Acabou a nossa vida, Helena. Você acabou com a nossa vida. A casa, antes silenciosa pelas regras, agora era silenciosa pelo peso do que não era dito. As refeições eram feitas em uma mudez sepulcral. O som dos talheres contra os pratos era a única comunicação. Antônio não olhava para Helena. Lúcia só se dirigia a ela para dar ordens curtas e secas. Lave a louça. Vá para o seu quarto. O único ser vivo naquela casa que não a julgava era Quincas. No quintal, ele se aproximava dela com a mesma ternura de sempre. Sentindo sua tristeza, ele oferecia a ela pedaços de banana. Tentava fazê-la brincar com um galho, mas até mesmo o consolo dele se tornou uma fonte de dor. Através da janela da cozinha, ela via o olhar de seu pai. Ele observava a interação dela com o chimpanzé, e em seus olhos, pela primeira vez, Helena viu a dúvida. A semente da calúnia plantada pela vizinhança havia conseguido germinar até mesmo no terreno mais improvável, o coração de seu próprio pai. Será que ele também acreditava? A possibilidade era tão monstruosa que Helena sentia o estômago revirar. Como o homem que a criou, que a viu crescer, podia sequer cogitar uma barbaridade daquelas? Mas a desconfiança estava lá, no modo como ele a afastava de Quincas, no jeito como trancava a porta do quintal à noite. A casa se tornou um campo de batalha silencioso. De um lado, seus pais, entrincheirados na vergonha e na decepção. Do outro, Helena, isolada em sua dor e em sua verdade inaudível. Ela tentou, uma vez, quebrar o silêncio. Aproximou-se da mãe enquanto ela lavava roupa no tanque. Mãe, não é verdade. A senhora sabe que não é. Foi o Renato? A reação de Lúcia foi imediata e cortante. Cale a boca, menina. Não pronuncie mais esse nome nesta casa. Onde está esse seu Renato agora, hã? Sumiu. Deixou você com a culpa e a vergonha. Que prova você tem? Nenhuma. Só temos o que o povo diz. E o que eles dizem é essa coisa horrível. Foi a pá de cal. Sua própria mãe se recusava a acreditar nela sem uma prova. A palavra de um homem ausente valia mais do que a palavra da filha presente. Naquele momento, Helena entendeu que estava verdadeiramente sozinha. Seus pais, as pessoas que deveriam ser seu porto seguro, haviam se tornado seus carcereiros. A casa não era mais um lar. Era um tribunal onde ela já havia sido condenada. Os dias se arrastavam.
cada um igual ao anterior, cinzentos e pesados. Helena vivia em um estado de dormência, um mecanismo de defesa contra a dor que ameaçava consumi-la por inteiro. Ela se movia pela casa como um fantasma, cumprindo suas tarefas de forma mecânica, o olhar perdido no vazio. A jovem sonhadora que lia poesias e ansiava por conhecer o mundo havia sido enterrada viva, sob camadas de vergonha e desilusão. Seu quarto se tornou seu único universo. Ali, longe dos olhares acusadores de seus pais, ela se permitia sentir. As lágrimas que ela segurava durante o dia vinham à noite, silenciosas e quentes, encharcando seu travesseiro. Eram lágrimas de luto. Luto pelo amor perdido, pela inocência roubada, pela família que se desintegrava. Ela conversava com o filho em seu ventre. Em sussurros, para que ninguém ouvisse, ela lhe contava sobre o pai dele. Não o pai covarde que a abandonara, mas o rapaz tímido da biblioteca, o jovem que sonhava em construir pontes. Ele era bom, ela dizia, acariciando a barriga. Algo aconteceu. Ele não faria isso por mal. Era uma tentativa desesperada de preservar uma memória bonita, de acreditar que o amor que sentira não fora uma completa mentira. O isolamento era quase total. Ela não podia mais ir à escola. Seu pai a proibira, para evitar mais vergonha. As poucas amigas que tinha foram afastadas pela fofoca ou proibidas pelos pais de se aproximarem da menina do macaco. As cartas que ela escrevia para Renato, cheias de súplicas e perguntas, nunca foram enviadas. Para onde ela as mandaria? Tietê era um nome em um mapa, um lugar distante e inalcançável. O mundo exterior era uma fonte de terror. Da janela do quarto, ela via a vida seguir seu curso normal. Crianças brincando na rua, vizinhas conversando nos portões. Mas agora, ela era o assunto dessas conversas. Podia sentir os olhares se voltando para sua casa, os dedos apontando. Cada risada que ouvia parecia ser sobre ela. A rua do porto, que antes era todo o seu mundo, agora era um território inimigo. A solidão era um abismo escuro e profundo. E nesse abismo, Helena lutava para não se perder. Ela se agarrava à pequena vida que crescia dentro dela como a um bote salva-vidas. Aquele bebê, fruto de um amor que se tornara vergonha, era a única coisa real em meio ao pesadelo. Ele não a julgava. Ele não sabia da maldade do mundo. Ele era a sua única conexão com a esperança. Houve momentos em que a escuridão ameaçou engoli-la. Momentos em que ela pensou que não conseguiria continuar. O peso do abandono de Renato, do desprezo da comunidade e da rejeição de sua própria família era quase insuportável. Ela se olhava no espelho e mal se reconhecia. Via uma figura pálida, com olheiras profundas e um olhar que envelhecera décadas em poucos meses. Mas então, ela sentia um pequeno movimento em seu ventre, um chute sutil, uma vibração de vida. E essa pequena faísca era o suficiente para reacender a chama da sua vontade de sobreviver. Ela não podia desistir. Tinha que ser forte por aquela criança. Tinha que provar a todos que eles estavam errados. Mesmo sem saber como, mesmo sem ter ninguém ao seu lado, ela decidiu que lutaria. Sozinha no abismo, Helena começou a forjar uma força que não sabia que possuía. A vida de Renato Moreira em Tietê havia se tornado um inferno particular. A pressão de sua família era constante, um cerco que o sufocava. Eles o matricularam em um curso técnico na cidade e arranjaram um trabalho de meio período na oficina de um tio. Cada passo seu era vigiado. A história de Helena fora reduzida a um deslize, um envolvimento com gente errada, que ele precisava esquecer para focar no futuro brilhante que eles haviam planejado. Mas Renato não conseguia esquecer. A imagem de Helena esperando por ele naquela praça o assombrava todas as noites. A culpa o corroía por dentro. Ele sabia que sua fuga fora um ato de covardia, uma traição ao sentimento puro que os unia. Ele escrevera dezenas de cartas para ela, mas as rasgava antes de enviar, paralisado pelo medo da reação de sua família e pela incerteza do que encontraria em Piracicaba. A notícia da gravidez e do boato cruel chegou a ele de forma tortuosa. O mesmo tio que lhe dera o emprego tinha negócios em Limeira, uma cidade maior, e ouviu a história de um fornecedor que era de Piracicaba. A fofoca viajava rápido e se distorcia no caminho. O que chegou aos ouvidos de Renato foi uma versão ainda mais monstruosa da calúnia, uma história de humilhação pública e de uma jovem abandonada à própria sorte. Ao ouvir aquilo,
Algo dentro de Renato se quebrou. A culpa se transformou em uma raiva fria e em um senso de responsabilidade avassalador. Não importava mais o que sua família pensava. Não importavam mais os planos que tinham para ele. O que importava era Helena. O que importava era o filho deles. Ele havia criado aquela situação com sua covardia, e cabia a ele consertá-la. Em uma manhã de sexta-feira, ele fez sua escolha. Pegou o pouco dinheiro que havia economizado, arrumou uma pequena mala e, sem dizer uma palavra a ninguém, pegou o primeiro ônibus para Piracicaba. A viagem foi uma tortura. Cada quilômetro vencido aumentava seu nervosismo. O que ele diria? Como seria recebido? Será que Helena o odiava? Ele não tinha respostas, apenas a certeza de que não podia mais viver fugindo. Ele chegou a Piracicaba no final da tarde. O sol se punha sobre o rio, lançando uma luz dourada sobre a cidade. Ele caminhou pelas ruas que conhecia, o coração batendo forte no peito. Ao se aproximar da Rua do Porto, seu passo vacilou. Ele viu a casa dos Prado, pequena e simples, com as janelas fechadas como olhos tristes. Ele respirou fundo e bateu na porta. O silêncio do outro lado foi longo. Ele bateu novamente, com mais força. Finalmente, a porta se abriu uma fresta. Era Dona Lúcia. Seus olhos se arregalaram em choque. Depois se estreitaram em uma expressão de desprezo. "O que você quer aqui, rapaz? Já não fez mal o suficiente?" Ela disse, a voz um sussurro carregado de raiva. "Eu preciso falar com a Helena." Ele respondeu, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "Por favor, eu preciso consertar as coisas." Antes que Lúcia pudesse fechar a porta, a figura de Antônio surgiu atrás dela. O pai de Helena o encarou, os olhos faiscando. Por um momento, Renato pensou que o homem iria agredi-lo, mas Antônio apenas o mediu de cima a baixo, como se estivesse avaliando seu caráter. "Entra", disse Antônio, a voz grave e ressonante. "E é bom que você tenha uma boa explicação." Renato entrou na casa que era o centro de seu pesadelo pessoal, e ali, sentada no sofá, pálida e magra, mas com a barriga proeminente que confirmava todas as suas culpas, estava Helena. Seus olhos se encontraram. No olhar dela, ele viu um turbilhão de emoções: surpresa, dor, raiva e, por baixo de tudo, uma fagulha de esperança que ela tentava inutilmente apagar. A volta inesperada de Renato não era o fim dos problemas, mas era o começo de uma possibilidade. A possibilidade de a verdade finalmente ter uma voz. A sala de estar da família Prado tornou-se um tribunal. Antônio e Lúcia eram os juízes silenciosos. Renato, o réu confesso. E Helena, a testemunha cujo destino estava em jogo. A tensão era tão palpável que podia ser cortada com uma faca. Renato não tentou se desculpar ou se justificar. Ele contou a verdade, nua e crua. Falou sobre a pressão da família, sobre o medo, sobre sua imaturidade. Sua voz não vacilou. Ele assumiu a responsabilidade por cada dia de sofrimento que seu silêncio causara a Helena. "Eu fui um covarde", ele disse, olhando diretamente nos olhos de Helena, ignorando a presença dos pais dela. "Eu fugi quando você mais precisava de mim. Não há desculpa para o que eu fiz. Mas eu voltei, Helena. Eu voltei por você e pelo nosso filho. E eu nunca mais vou te deixar sozinha." As palavras pairaram no ar. Helena o ouvia, o coração uma mistura de alívio e ressentimento. Era tudo o que ela queria ter ouvido por meses, mas a ferida era profunda demais para ser curada com um simples pedido de perdão. Antônio Prado, que até então permanecera em silêncio, pigarreou. Seus olhos duros estudavam Renato. "Palavras são fáceis, rapaz. A honra da minha filha foi jogada na lama. O nome da minha família foi motivo de piada. O que você pretende fazer a respeito?" Renato se levantou. Seu rosto, antes pálido de nervosismo, agora estava corado pela determinação. "Eu vou fazer o que já devia ter feito há muito tempo. Eu amo a Helena, e eu quero me casar com ela." A declaração pegou a todos de surpresa. Dona Lúcia levou a mão à boca. Helena arregalou os olhos. "Um casamento não apaga a vergonha", disse Antônio, cético. "Não", concordou Renato, "mas ele começa a restaurar a verdade, e eu não vou fazer isso às escondidas. Eu vou fazer do jeito certo." E ele cumpriu sua palavra. No domingo seguinte, algo extraordinário aconteceu. Renato Moreira, o rapaz que havia desaparecido, entrou na igreja do bairro de mãos dadas com Helena Prado. A barriga de Helena, agora impossível de esconder,
estava em evidência. O murmúrio na congregação foi instantâneo. Olhares chocados e curiosos se voltaram para eles. Dona Elvira, em seu banco na primeira fila, quase caiu para trás. Ao final da missa, quando o padre se preparava para dar a bênção final, Renato pediu a palavra. O padre, confuso, mas sentindo a urgência do momento, cedeu o púlpito. Diante de toda a comunidade, de todas as pessoas que haviam zombado e julgado Helena, Renato falou. Sua voz, amplificada pela acústica da igreja, era clara e forte. Meu nome é Renato Moreira. Muitos de vocês não me conhecem, mas conhecem a Helena. Nos últimos meses, uma história terrível e mentirosa foi espalhada sobre ela. Uma história que manchou sua honra e causou um sofrimento imenso a ela e sua família. Ele fez uma pausa, olhando para as faces na plateia. Eu estou aqui hoje para dizer a verdade. A Helena está grávida, sim, mas ela não está sozinha. O filho que ela espera é meu filho. Eu sou o pai. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Eu errei. Eu a deixei sozinha por um tempo. E por essa covardia, peço perdão a ela na frente de todos vocês. Mas o meu maior erro foi permitir que a minha ausência desse espaço para que uma mentira tão cruel fosse criada. Ele se virou para Helena, que o olhava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se ajoelhou ali mesmo, no altar. Helena Prado, na casa de Deus, e diante de todas essas pessoas, eu peço que você me perdoe, e peço que me dê a honra de ser meu marido. Você aceita se casar comigo? O silêncio na igreja era absoluto. E então Helena, com a voz embargada, mas firme, respondeu. Sim, eu aceito. Naquele momento a fofoca morreu. A verdade, dita em voz alta, em um ato público de coragem e redenção, foi mais poderosa do que qualquer boato. Renato não apenas assumiu a paternidade, ele restaurou a dignidade de Helena da maneira mais pública e inquestionável possível. A proposta na casa de Deus não foi apenas um pedido de casamento, foi um ato de justiça. A notícia do noivado de Helena e Renato se espalhou pelo bairro com a mesma velocidade da fofoca anterior, mas desta vez, o tom era outro. O ato de coragem de Renato silenciou os maledicentes. Dona Elvira e suas seguidoras, desarmadas pela verdade, foram forçadas a engolir seu veneno. A vergonha mudou de lado. As mesmas pessoas que apontavam o dedo para Helena agora desviavam o olhar quando cruzavam com ela na rua. Na casa dos Prado, a atmosfera mudou da noite para o dia. Antônio, embora ainda austero, demonstrava um respeito recém-descoberto por seu futuro genro. Ele via em Renato não mais o rapaz que desonrara sua filha, mas o homem que estava disposto a enfrentar o mundo por ela. Dona Lúcia, aliviada com o fim da humilhação pública, voltou a ser a mãe carinhosa de antes, focando nos preparativos para um casamento simples, mais digno. Helena sentia como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Ela podia andar na rua novamente sem sentir o olhar da condenação. Podia sorrir. A presença constante de Renato ao seu lado era um bálsamo para sua alma ferida. Eles passavam as tardes no quintal, planejando o futuro, escolhendo nomes para o bebê. Ele prometeu a ela uma vida nova, longe de Piracicaba, talvez em Botucatu, onde um tio poderia lhe arrumar um emprego na construção civil. A alegria, no entanto, parecia ser um bem frágil na vida de Helena. Quando tudo parecia estar finalmente entrando nos eixos, uma nova nuvem escura surgiu no horizonte. A história da grávida do macaco, embora desmentida, havia chegado a ouvidos que iam além da vizinhança. Alguém, talvez por maldade residual ou por um senso equivocado de dever cívico, fez uma denúncia anônima ao órgão ambiental. A denúncia falava de um animal selvagem mantido em cativeiro de forma irregular em uma residência. Numa tarde ensolarada, enquanto Helena e Renato conversavam sob a jaqueira, um carro oficial parou em frente à casa. 2 homens de uniforme desceram, carregando pranchetas e uma expressão séria. Eram agentes ambientais. Antônio os recebeu no portão. Eles explicaram o motivo da visita. A denúncia sobre a posse ilegal de um chimpanzé. Antônio argumentou, contou como havia encontrado Quincas, como o criara como um filho por tantos anos. Mas a lei era clara. Animais selvagens, especialmente primatas, não podiam ser mantidos como animais de estimação. Eram propriedade do Estado e deveriam estar em um ambiente adequado. O mundo de Helena desabou pela segunda vez. Não! Vocês não podem levá-lo! Ela gritou, correndo para o quintal e abraçando Quincas, que, sentindo a tensão no ar, começou a emitir sons de aflição.
Os agentes foram profissionais, mas firmes. Explicaram que Quincas seria levado para o zoológico de São Paulo, onde receberia cuidados especializados e viveria com outros de sua espécie. É o melhor para ele, senhora, disse um dos homens, com um tom de gentileza que não diminuía a dor da sentença. Não havia nada a ser feito. A lei estava do lado deles. A denúncia, um eco cruel da fofoca que quase a destruíra, agora vinha para arrancar dela seu amigo mais leal, a única criatura que esteve ao seu lado durante os piores momentos de sua solidão. Enquanto os preparativos para o casamento prosseguiam dentro de casa, uma contagem regressiva dolorosa começava no quintal. Os agentes deram à família alguns dias para se despedir. A alegria pela honra restaurada foi interrompida por uma nova e profunda dor. Helena estava prestes a perder uma parte de sua história, um pedaço de seu coração. O amigo que a salvara de quedas e que enxugara suas lágrimas com abraços peludos seria levado para longe, para trás de grades e vidros, por causa da mesma maldade humana que ela mal começara a superar. Os últimos dias com Quincas foram de uma tristeza palpável. O quintal, que sempre fora um santuário de paz e liberdade para Helena, transformou-se em uma sala de velório a céu aberto. Cada balançar de Quincas no pneu, cada fruta que ele descascava com seus dedos ágeis, cada olhar profundo que ele lhe dirigia, tudo era atingido pela melancolia da despedida iminente. Helena passava cada minuto que podia ao lado dele. Sentava-se encostada na jaqueira, como fazia quando era criança, e conversava com ele em sussurros. Contava-lhe sobre o bebê que estava para chegar, sobre a nova vida que teria com Renato em Botucatu. Pedia desculpas, como se a culpa fosse dela. Me perdoe, meu amigo. Eu não queria que isso acontecesse. Eles dizem que é para o seu bem, mas meu coração não entende. Quincas, com sua sensibilidade extraordinária, parecia compreender a angústia dela. Ele ficava mais quieto do que o normal, recusando suas brincadeiras favoritas. Em vez disso, permanecia perto dela, segurando sua mão ou afagando sua barriga com uma delicadeza surpreendente, como se estivesse se despedindo não apenas dela, mas também do irmão humano que ainda não conhecia. Renato, vendo o sofrimento de Helena, sentia-se impotente. Tentou argumentar novamente com as autoridades, buscou um advogado na cidade, mas a resposta foi sempre a mesma. A lei era inflexível. A única coisa que podia fazer era estar ao lado de Helena, oferecendo seu ombro e seu apoio silencioso. A manhã da partida chegou cinzenta e úmida, como se o céu de Piracicaba chorasse junto com a família Prado. A caminhonete do órgão ambiental parou em frente à casa, trazendo uma grande jaula de transporte. O som do metal batendo no chão foi como uma martelada no peito de Helena. Os agentes foram respeitosos, mas o procedimento era frio e clínico. Um veterinário preparou um dardo tranquilizante. É mais seguro para ele e para nós, explicou, enquanto Helena protestava entre lágrimas. Não o machuquem. Quando o dardo atingiu Quincas, ele soltou um pequeno guincho de surpresa. Olhou para Helena, os olhos cheios de confusão, como se perguntasse por que ela estava permitindo aquilo. Lentamente, suas pálpebras pesaram e ele adormeceu em seu colo. A cena de Quincas sendo colocado na jaula foi a mais dolorosa que Helena já presenciara. Seu amigo, que sempre vivera livre naquele quintal, agora estava confinado, vulnerável. Ela colocou a mão através das grades, tocando seus pelos uma última vez. Eu nunca vou te esquecer, Quincas. Nunca. Antônio Prado, o homem duro, virou o rosto para esconder uma lágrima que teimava em rolar. Dona Lúcia rezava baixo, o terço entre os dedos. Até mesmo os agentes ambientais pareciam comovidos pela cena. Quando a caminhonete partiu, levando Quincas para longe, um silêncio pesado caiu sobre a casa. O quintal, de repente, pareceu enorme e vazio. O pneu pendurado na jaqueira balançava lentamente, como um fantasma. Helena ficou ali, parada, muito tempo depois de o veículo ter desaparecido na esquina, sentindo um vazio que casamento algum, que vida nova alguma, poderia preencher completamente. Aquele chimpanzé não era apenas um animal. Era sua infância, sua confidente, a testemunha silenciosa de toda a sua vida. E agora, ele se fora. A vitória sobre a calúnia teve um preço, e esse preço foi a perda de seu mais puro e verdadeiro amigo. O casamento de Helena e Renato foi uma cerimônia simples na mesma igreja que testemunhara a humilhação e a redenção dela. Foi um evento pequeno, com poucos convidados, mas carregado de significado. Era o fechamento de um capítulo doloroso,
e a promessa de um novo começo. Logo após a cerimônia, eles fizeram as malas e deixaram Piracicaba para trás. A cidade, com suas memórias agridoces, ficaria no passado. O futuro era Botucatu. A mudança foi um sopro de ar fresco. Em Botucatu, ninguém os conhecia. Não havia olhares curiosos, nem sussurros maldosos. Eram apenas um jovem casal começando a vida. Alugaram uma pequena casa de madeira, com um quintal onde Helena plantou um pequeno jardim, uma tentativa de recriar, em menor escala, o refúgio que perdera. Renato, fiel à sua promessa, provou ser um marido dedicado e um trabalhador incansável. Começou como ajudante na obra de seu tio e, com sua inteligência e dedicação, rapidamente aprendeu o ofício. Sua paixão por construir coisas, antes um sonho distante, agora se materializava em paredes que ele erguia, em estruturas que ele ajudava a projetar. O jovem que sonhava em construir pontes agora construía lares, e o mais importante deles era o seu próprio. Poucos meses depois da mudança, nasceu o primeiro filho, um menino saudável, a quem deram o nome de Mateus. A chegada do bebê cimentou a união do casal e trouxe uma nova luz à vida de Helena. Segurar seu filho nos braços, sentir seu cheiro, era uma cura para muitas de suas feridas. Nele, ela via a prova de que o amor, mesmo nascendo em meio à adversidade, podia gerar algo belo e perfeito. A vida seguiu seu curso. O tempo, com sua capacidade de suavizar as arestas mais afiadas da memória, foi passando. Vieram mais 2 filhos, 2 meninas, Clara e Sofia. A pequena casa de madeira foi trocada por uma de alvenaria, construída pelo próprio Renato nos finais de semana. Ele se tornou um mestre de obras respeitado na cidade, conhecido por sua honestidade e pela qualidade de seu trabalho. Helena se tornou a espinha dorsal da família, uma mãe amorosa e uma administradora cuidadosa do lar. Eles construíram uma vida sólida, baseada no respeito mútuo e em um amor que fora forjado no fogo da adversidade. A história de Piracicaba raramente era mencionada. Era uma caixa trancada no sótão de suas memórias, que eles evitavam abrir. Mas, mesmo sem ser dita, a experiência os moldara. Ensinou-lhes sobre a fragilidade da reputação, sobre a crueldade da ignorância e, acima de tudo, sobre a força da verdade e do perdão. A ausência de Quincas, no entanto, permaneceu como uma nota melancólica na sinfonia de sua nova vida. Helena nunca se esqueceu dele. Frequentemente, ela se pegava olhando para o seu jardim, imaginando-o ali, balançando em uma árvore. Contava histórias sobre ele para seus filhos, descrevendo-o não como um macaco, mas como um amigo inteligente e leal, um membro da família que fora levado para longe. A ponte que Renato construiu para a nova vida deles era forte e segura, mas Helena sabia que, do outro lado, na margem que haviam deixado para trás, uma parte importante de seu coração havia ficado. Anos se passaram, as crianças cresceram, a casa em Botucatu se encheu de risadas, de corridas pelos corredores, de cheiro de bolo assando no forno. Para quem olhasse de fora, a família Moreira era o retrato da felicidade suburbana. Renato, com suas mãos calejadas e seu sorriso tranquilo, era a imagem do provedor. Helena, com sua serenidade e seu cuidado constante, era o coração daquele lar. Mas sob a superfície da vida tranquila, as cicatrizes do passado permaneciam, invisíveis, mas presentes. A experiência em Piracicaba havia deixado em Helena uma marca indelével. Ela se tornara uma mulher mais reservada, quase desconfiada. Tinha dificuldade em criar laços de amizade profundos com as outras mulheres do bairro, temendo sempre a possibilidade do julgamento, da fofoca, o trauma do linchamento moral, a ensinara a erguer muros ao redor de si mesma, e apenas Renato e seus filhos tinham permissão para entrar. Essa superproteção se refletia na maneira como criava os filhos. Ela os ensinava a serem gentis, a não julgarem os outros pela aparência ou pelo que ouviam dizer. Repetia constantemente o mantra: a verdade é a coisa mais importante que vocês têm. Ao mesmo tempo, era uma mãe ansiosa, sempre com medo de que o mundo, com sua maldade latente, pudesse feri-los como a ferira. Renato compreendia a origem desses medos. Ele via as sombras nos olhos de Helena, quando uma nova vizinha tentava puxar conversa no portão, ou a tensão em seus ombros quando as crianças iam a uma festinha de aniversário sozinhas pela primeira vez.
Ele se sentia perpetuamente culpado por ter sido a causa inicial daquele trauma. Por isso, redobrava seu carinho, sua paciência. Ele era seu porto seguro, o único que conhecia a profundidade de suas feridas. Certa noite, Mateus, o filho mais velho, chegou da escola chateado. Contou que um grupo de meninos estava zombando de um colega novo, que usava óculos grossos e era muito tímido. Eles o chamaram de esquisito, mãe, disse o menino, com os olhos marejados de indignação. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Helena decidiu abrir a caixa trancada em seu sótão. Ela sentou os 3 filhos na sala e, com Renato ao seu lado segurando sua mão, contou-lhes uma versão simplificada de sua história. Não falou da gravidez ou do boato grotesco, mas falou sobre como as pessoas de sua cidade inventaram uma mentira sobre ela e seu melhor amigo, Quincas, simplesmente porque eles eram diferentes. Falou sobre como as palavras podem machucar mais do que pedras e sobre como a crueldade nasce da ignorância. As crianças ouviram em silêncio, os olhos arregalados. Elas entenderam. A partir daquele dia, Mateus se tornou o maior defensor do colega de óculos. As cicatrizes de Helena, embora dolorosas, haviam se transformado em uma lição de empatia e compaixão que ela agora passava para a próxima geração. Ela percebeu que, embora não pudesse apagar o passado, podia usá-lo para construir um futuro melhor. Um futuro onde seus filhos soubessem o valor da verdade e tivessem a coragem de defender os injustiçados. A dor, enfim, estava se transformando em sabedoria. Quando Mateus completou 15 anos, ele fez um pedido especial. Sempre fascinado pelas histórias da mãe sobre o chimpanzé inteligente e amigo, ele pediu para ir ao zoológico de São Paulo. Eu queria conhecê-lo, mãe. O Quincas. A sugestão caiu como uma pedra no lago calmo da vida de Helena. A ideia de rever Quincas era uma mistura de desejo e pavor. O que ela encontraria? Ele ainda se lembraria dela? Vê-lo atrás de um vidro, em um ambiente artificial, não seria uma experiência ainda mais dolorosa do que a própria despedida? Renato percebeu a hesitação da esposa. À noite, ele conversou com ela. Talvez seja uma boa ideia, meu bem. Para você, para as crianças. É uma chance de fechar um ciclo. Ele sabia que a ferida de Quincas nunca havia cicatrizado completamente. Talvez ver que ele estava bem, mesmo que de longe, trouxesse algum tipo de paz. Helena ponderou por dias. O medo era grande, mas a saudade era ainda maior. A curiosidade de seus filhos, que viam Quincas como uma figura quase mítica, também pesou na decisão. Finalmente ela concordou. Nós vamos. A viagem para São Paulo foi cheia de expectativa. As crianças, que raramente saíam de Botucatu, estavam excitadas com a metrópole, com os prédios altos e o trânsito intenso. Helena, no entanto, estava em seu próprio mundo, silenciosa, o coração apertado de ansiedade. O zoológico era um lugar vibrante, cheio de famílias, risadas e dos sons de centenas de animais diferentes. Mas para Helena, havia apenas uma atração. Eles seguiram as placas que indicavam a área dos grandes primatas. A cada passo que davam, o coração de Helena batia mais forte. E então, eles o viram. O recinto dos chimpanzés era grande, com árvores e estruturas para eles escalarem. Havia vários deles. Helena procurou por um rosto familiar. Um tratador passava por ali, e Renato, discretamente, perguntou por um chimpanzé chamado Quincas, que viera de Piracicaba muitos anos antes. O tratador sorriu. Ah, o Quincas. Ele está bem ali, aquele mais velho, sentado perto da rocha. É o mais calmo do grupo. O olhar de Helena se fixou na figura indicada. Era ele. Estava mais velho, os pelos do queixo grisalhos, o corpo mais robusto. Havia uma dignidade em sua postura, mas também uma melancolia em seu olhar que Helena reconheceu instantaneamente. Ele estava olhando para o nada, alheio à agitação dos outros macacos e dos visitantes. Ela se aproximou do vidro grosso que os separava. Seus filhos se aglomeraram ao seu lado, em silêncio, como se entendessem a solenidade do momento. Renato colocou a mão no ombro dela, um gesto de apoio. Quincas. Ela sussurrou, a voz embargada, sabendo que ele não podia ouvi-la. Ela apenas ficou ali, olhando para ele, e as memórias de um quintal em Piracicaba, de um balanço de pneu, de um amigo leal, inundaram sua mente.
As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas. Era a primeira vez que o via em quase 20 anos. E a dor da saudade era tão fresca, como se a despedida tivesse sido no dia anterior. Helena permaneceu imóvel diante do vidro, o mundo ao seu redor desaparecendo. As vozes das outras pessoas, os sons dos animais, tudo se tornou um zumbido distante. Seu universo se resumia àquele espaço que a separava de seu velho amigo. Ele continuava parado, de costas para o público, observando algo que só ele via. Renato e as crianças esperaram, pacientes. Eles entendiam que aquele não era um simples passeio no zoológico, era um reencontro de almas. Incapaz de conter o impulso, Helena bateu levemente no vidro com os nós dos dedos. 3 batidas leves, um código que só os dois conheciam. Era o mesmo sinal que ela usava para chamá-lo para dentro de casa quando a chuva começava a cair no quintal em Piracicaba. O chimpanzé mais velho estremeceu. Sua cabeça, lentamente, virou-se na direção do som. Seus olhos percorreram a multidão de rostos desconhecidos, sem interesse. Helena prendeu a respiração. E se ele não a reconhecesse? 20 anos era uma vida inteira. Ela bateu de novo, um pouco mais forte. Toque, toque, toque. Desta vez, o olhar dele parou. Ele focou na mulher de cabelos castanhos salpicados de fios brancos, no rosto marcado pelo tempo, mas cujos olhos ainda carregavam a mesma ternura da menina que um dia ele consolara. Aconteceu então algo mágico, algo que desafiava a lógica e o tempo. Quincas se levantou. Lentamente, com a rigidez da idade, ele caminhou até o vidro. Ele parou a centímetros do rosto de Helena. Os outros visitantes se calaram, observando a cena incomum. Ele olhou fundo nos olhos dela. Por um longo momento, eles apenas se encararam. E então, um brilho de reconhecimento cintilou no fundo daqueles olhos castanhos e profundos. Não era imaginação, era real. Ele se lembrava. Quincas ergueu a mão e tocou o vidro frio, exatamente no ponto onde o rosto de Helena estava do outro lado. Foi um gesto de uma delicadeza e de uma saudade tão imensas que o coração de Helena se partiu e se refez no mesmo instante. Ela ergueu sua própria mão, espelhando o gesto dele, e suas palmas se encontraram, separadas apenas por aquela barreira transparente. As lágrimas de Helena agora corriam livremente. Não eram mais lágrimas de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, uma mistura de alegria, saudade e validação. O elo entre eles não havia se quebrado. O tempo e a distância não haviam sido capazes de apagar a memória da amizade e do amor que os unia. Mateus, Clara e Sofia assistiram à cena em um silêncio reverente. Naquele momento, o amigo lendário das histórias de sua mãe se tornou real. Eles testemunharam uma conexão que transcendia as palavras, que transcendia as espécies. Quincas permaneceu ali por vários minutos, a mão contra o vidro, os olhos fixos nos de Helena. Ele emitiu um som baixo, um grunhido suave que ela conhecia bem. Era o som que ele fazia quando estava feliz e em paz. Quando um tratador se aproximou para iniciar a alimentação do grupo, Quincas se afastou, lançando um último olhar para trás. Aquele olhar era uma despedida, mas também uma confirmação. Eu me lembro de você, ele parecia dizer. Eu nunca te esqueci. Helena ficou ali até ele desaparecer de vista. Quando se virou para sua família, seu rosto estava molhado, mas seu sorriso era luminoso. A paz que Renato esperava que ela encontrasse finalmente a havia alcançado. O ciclo, de fato, estava se fechando. O reconhecimento nos olhos de Quincas foi a absolvição final de seu coração. O amor verdadeiro, ela entendeu naquele dia, tem uma memória que nem o tempo, nem a maldade, nem o esquecimento podem apagar. A visita ao zoológico marcou uma virada sutil na vida de Helena. Uma camada de melancolia que ela carregava há anos pareceu se dissipar. A certeza de que Quincas se lembrava dela, de que o laço entre eles permanecia intacto apesar de tudo, trouxe-lhe um consolo profundo. Ela falava dele com mais frequência, não mais com a dor da perda, mas com a alegria da memória. A vida em Botucatu continuou sua rotina pacífica. Os filhos cresceram, entraram na faculdade, começaram a namorar. A casa, antes cheia de barulho, começou a ficar mais silenciosa. Renato, já com os cabelos quase todos brancos, diminuiu o ritmo de trabalho, dedicando mais tempo a cuidar do jardim com Helena. Eram avós de primeira viagem, paparicando o pequeno neto, filho de Mateus.
Cerca de 5 anos após a visita a São Paulo, em uma manhã preguiçosa de domingo, Renato lia o jornal na varanda, enquanto Helena cuidava de suas orquídeas. Ele virou uma página e ficou em silêncio por um longo tempo. — O que foi, meu bem? Perguntou Helena, sem se virar. Renato pigarreou. Sua voz saiu um pouco embargada. — Helena, é uma notícia de São Paulo. Ela se virou, o coração dando um salto de apreensão. — O que aconteceu? — É sobre o zoológico, ele disse, dobrando o jornal e se aproximando dela. Ele lhe entregou o periódico, apontando para uma pequena nota de rodapé na seção de notícias da cidade. O título era simples: Morre Quincas, um dos mais antigos chimpanzés do zoológico de São Paulo. O mundo de Helena parou. Suas mãos tremeram e o jornal quase caiu no chão. Ela leu a pequena nota. Dizia que ele morrera pacificamente durante o sono, de causas naturais ligadas à idade avançada. Mencionava que ele era um animal querido pelos tratadores por seu temperamento dócil e que havia chegado ao zoológico vindo de uma apreensão no interior do estado, muitos anos atrás. Helena se sentou no degrau da varanda, o olhar perdido no horizonte. Ela não chorou imediatamente. A notícia era tão definitiva, tão final, que parecia irreal. O Quincas que vivia em sua memória era eterno, sempre jovem, balançando no pneu da jaqueira. Renato sentou-se ao seu lado, envolvendo-a com o braço. Ele não disse nada. Sabia que não havia palavras que pudessem confortá-la naquele momento. As lágrimas vieram mais tarde, quando ela estava sozinha em seu quarto. Não foram lágrimas de desespero, como as da despedida, nem de emoção, como as do reencontro. Foram lágrimas de luto sereno, a dor da perda final de um ente muito querido. Ela chorou pela infância que se fora com ele, pela amizade que a salvara da solidão, pelo ser extraordinário que fora vítima, assim como ela, da ignorância humana. Ela se lembrou do último olhar que trocaram através do vidro, aquele reconhecimento, aquela conexão, e em meio à dor, sentiu uma imensa gratidão. Gratidão por ter tido a chance de vê-lo uma última vez, de se despedir sem saber que era uma despedida. Naquela noite, ela sonhou com o quintal de Piracicaba. O sol brilhava, e Quincas estava lá, jovem e forte. Ele correu em sua direção e a abraçou. E no sonho, não havia vidros, nem grades, nem distância. Havia apenas a alegria pura de um reencontro. Helena acordou com uma sensação de paz. Quincas estava livre. A notícia final, embora triste, foi a libertação de uma alma que, em seu coração, nunca esteve verdadeiramente aprisionada. O tempo, esse escultor paciente, continuou a moldar a vida de Helena e Renato. Depois que o último filho se casou, a casa grande em Botucatu pareceu vazia demais. Decidiram se mudar para um lugar mais tranquilo, uma chácara pequena nos arredores de Itapetininga, para ficar mais perto de sua filha Clara e dos netos que vieram dela. A vida na chácara era simples e serena. Renato construiu um galinheiro e uma pequena oficina para seus projetos de marcenaria. Helena, agora uma senhora de cabelos completamente brancos e um sorriso doce que suavizava as linhas de preocupação em sua testa, dedicava-se às suas flores, ao pomar e, principalmente, aos netos. Eram 3. Léo, de 8 anos, e as gêmeas, Ana e Luísa, de 6. Eles eram a alegria de seus dias. Corriam pela grama, perseguiam as galinhas e, ao final da tarde, sentavam-se na varanda para ouvir as histórias da avó. Helena era uma contadora de histórias nata. Falava de sua infância em Piracicaba, das pescarias no rio, da rigidez de seu bisavô Antônio, do amor de sua bisavó Lúcia pela igreja. E, claro, falava de Quincas. Para os netos, Quincas não era um animal, era um herói de conto de fadas. Um irmão peludo que salvou a avó de uma queda, que entendia seus segredos e que lhe dava os abraços mais apertados. Eles pediam para ouvir as mesmas histórias de novo, e Helena as contava com um carinho que tornava cada detalhe vivo. Ela era a avó que eles adoravam, a que fazia o melhor bolo de fubá, que sabia o nome de todos os pássaros e que tinha o colo mais macio. Eles viam nela uma figura de serenidade e sabedoria. Mal podiam imaginar a jovem acuada e humilhada que ela um dia fora. Não conheciam a história da calúnia, do abandono, da dor. Conheciam apenas a força e o amor que dela emanavam. Renato, observando-a com os netos, sentia uma onda de admiração e amor profundo. Ele via a resiliência encarnada.
A mulher que ele amava havia transformado o veneno que um dia a fizeram engolir em um antídoto de sabedoria e compaixão. Ela não se tornara amarga ou vingativa. Pelo contrário, usara sua dor para se tornar uma pessoa mais empática, mais compreensiva. Certo dia, Léo, o neto mais velho, chegou da escola com uma pergunta. Vó, é verdade que palavras podem machucar de verdade? Ele havia testemunhado um caso de bullying na escola e estava confuso. Helena olhou para o rosto inocente do neto e depois para Renato, que assentiu com a cabeça. Ela soube então que era a hora de contar a história completa. Não para chocar ou assustar, mas para ensinar a lição mais importante de sua vida. A avó de Itapetininga, rodeada por seus netos na varanda ensolarada, respirou fundo e começou a desvendar o passado, transformando sua dor em um legado de força e verdade para as gerações futuras. Sentem-se aqui, meus amores, disse Helena, a voz suave, mas com um tom de seriedade que fez com que as crianças parassem de brincar e se aninhassem ao seu redor. Renato puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, a mão repousando sobre a sua. Vocês me perguntam se palavras podem machucar. Ela começou, olhando nos olhos de cada um de seus netos. Sim, elas podem. Podem machucar mais do que um tombo, mais do que um corte. Às vezes, as feridas que as palavras deixam são as que mais demoram a cicatrizar. E a avó sabe disso porque um dia, palavras quase destruíram a minha vida. Com uma calma que levou décadas para ser construída, Helena contou sua história. Pela primeira vez, ela não omitiu os detalhes dolorosos. Falou do amor jovem e secreto pelo avô deles. Falou da gravidez inesperada e do medo que sentiu. Falou do desaparecimento temporário de Renato e da solidão que a consumiu. E então, ela falou da fofoca. Explicou como as pessoas da cidade, por não terem uma explicação para a sua gravidez, inventaram a história mais cruel que podiam imaginar. Eles disseram, meus netos, que o bebê que eu esperava, ela fez uma pausa, respirando fundo, era filho do Quincas. As crianças arregalaram os olhos. Léo, o mais velho, franziu a testa confuso. Mas isso é impossível, vó. É a coisa mais boba que eu já ouvi. Sim, meu filho. É impossível e é bobo, concordou Helena com um sorriso triste. Mas as pessoas, quando querem ser más, não se importam com a verdade. Elas preferem a história mais interessante, mesmo que seja a mais mentirosa. E muitas pessoas acreditaram. Elas me apontaram na rua, riram de mim. Até mesmo meus pais, seus bisavós, duvidaram de mim por um tempo. Foi o período mais sombrio da minha vida. Ela contou sobre o dia em que Renato voltou, sobre seu ato de coragem na igreja, que silenciou os mentirosos. Contou como a verdade, dita em voz alta, foi a única arma que pôde vencer a calúnia. E foi por causa dessa mesma maldade, continuou ela, que uma denúncia foi feita e eles vieram buscar o Quincas. Eles o levaram embora por causa de uma mentira que as pessoas inventaram. As gêmeas, Ana e Luísa, tinham os olhos cheios de lágrimas. Isso não é justo, vovó, disse Ana. Não, não é justo, respondeu Helena, afagando os cabelos da neta. Mas a vida nem sempre é justa. E é por isso que nós temos que ser. A vovó conta essa história para vocês, não para que fiquem tristes, mas para que aprendam uma lição. Nunca julguem alguém sem saber a verdade. Nunca espalhem uma história que pode machucar outra pessoa. E o mais importante de tudo, sempre tenham a coragem de defender quem está sendo injustiçado. A coragem do avô de vocês foi o que me salvou. Ela olhou para Renato, e seus olhos se encheram de amor e gratidão. Ele sorriu de volta. A ignorância e a maldade quase destruíram a minha honra, disse Helena, a voz firme. Mas a verdade, a coragem e o amor venceram. O amor do avô de vocês, o amor que eu sentia pelo filho que ia nascer, e até o amor puro e silencioso do nosso amigo Quincas. Aprendi a não julgar pelo que se ouve. Aprendi a perdoar, não porque as pessoas merecessem, mas porque eu merecia ter paz. E aprendi a seguir em frente. Naquela tarde, na varanda da chácara em Itapetininga, o escândalo de Piracicaba deixou de ser um trauma e se transformou em um testamento. A história, finalmente contada em sua totalidade, não era mais sobre vergonha, mas sobre resiliência. Era a herança que Helena deixava para seus netos, uma lição sobre a escuridão da qual os seres humanos são capazes, mas, acima de tudo,
sobre a luz inextinguível da verdade e do amor. O sol começou a se pôr no horizonte de Itapetininga, pintando o céu com pinceladas de laranja, rosa e violeta. Um silêncio pensativo se instalou na varanda. As crianças processavam a história que haviam acabado de ouvir, a complexidade do mundo dos adultos se revelando para elas de uma forma nova e profunda. Léo quebrou o silêncio. Vó, você ainda fica triste quando pensa nisso? Helena sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Às vezes, a lembrança da dor ainda aperta um pouquinho o coração, meu querido. Mas hoje, quando eu olho para trás, não é a tristeza que eu sinto mais forte. É o orgulho. Orgulho da família que o seu avô e eu construímos. Orgulho de ter transformado tanta dor em tanto amor. Ela olhou para sua vida. O escândalo que deveria tê-la destruído, que a marcara como uma pária, havia se tornado a fundação de sua família. Aquele bebê, o centro da calúnia, era Mateus, seu filho amado, um homem de bem, um pai maravilhoso. Aquele amor proibido era o seu casamento de mais de 50 anos com Renato, uma parceria de respeito, cumplicidade e um carinho que o tempo só aprofundou. E Quincas, Quincas, o amigo de 4 patas, pivô involuntário da mais cruel das mentiras, deixou a lição mais duradoura. Ele ensinou a Helena que o amor verdadeiro não precisa de palavras, não tem barreiras de espécie, não se explica, apenas se sente. A memória dele não era mais associada à fofoca, mas a certeza de que a lealdade e o afeto podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. Sua história, agora, era um símbolo de pureza em um mundo que tentou sujá-lo. A vida me ensinou, continuou Helena. Sua voz agora um sussurro suave como a brisa do entardecer, que a coisa mais valiosa que temos é a nossa verdade interior. As pessoas podem tentar roubá-la, podem tentar distorcê-la, mas se você se agarrar a ela, se tiver coragem de vivê-la, no final, ela sempre prevalece. Ela se levantou, estendendo as mãos para os netos. Agora, quem quer ajudar a avó a fazer um bolo de chocolate para o jantar? As crianças se animaram, a seriedade do momento dando lugar à alegria infantil. Correram para dentro de casa, suas risadas ecoando pela chácara. Helena ficou na porta, observando-os. Ao seu lado, Renato a abraçou pela cintura. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Helena Prado, ele disse, beijando o topo de sua cabeça. Ela se recostou no peito dele, sentindo a paz de uma vida inteira de lutas e vitórias. Nós fomos fortes juntos, ela corrigiu. Ali, na luz suave do crepúsculo, a história se completava. A menina assustada de Piracicaba havia se tornado a matriarca sábia de Itapetininga. A honra que um dia lhe fora arrancada, ela a reconstruíra, mais sólida e brilhante do que antes. Era uma honra que não dependia da opinião alheia, mas que brotava de sua própria consciência, de sua integridade e do imenso amor que soube dar e receber. O silêncio fora quebrado, a verdade fora contada, e o legado que ficava não era de escândalo, mas de amor. Um amor que, como a jaqueira de seu antigo quintal, fincara raízes profundas e resistira a todas as tempestades. A jornada de Helena nos mostra que toda história tem muitas camadas e que a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra um jeito de respirar. Se esta narrativa tocou seu coração e o fez refletir, imagine quantas outras histórias como esta existem, esperando para serem contadas. Para nos ajudar a continuar trazendo essas vozes à luz, pedimos o seu apoio. Deixe o seu like se a força de Helena e a coragem de Renato o inspiraram. Compartilhe sua opinião nos comentários. Qual parte desta história mais o emocionou? E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino. Cada inscrição é um voto de confiança em nosso trabalho e nos impulsiona a buscar a próxima grande história. Obrigado por sua audiência e por fazer parte desta jornada conosco.